Olá, eu me chamo Débora Pedroso e vou apresentar o projeto intitulado de Diversidade de Rhizóbios isolados de plantas leguminosas de diferentes tipos de solo do estado do Paraná, com potencial de uso para bioinoculantes na cultura do feijão. Teve como coautora Luana de Souza e doutora Fabiana Gisele da Silva Pinto, também como orientadora. E o centro foi de Ciências Biológicas e Saúde da Unoeste de Cascavel. Então, os bioinoculantes, eles são produzidos à base de bactérias promotoras de crescimento vegetal. Essas bactérias, elas apresentam mecanismos que estimulam o desenvolvimento das plantas, aumentando a disponibilidade de nutrientes. Elas produzem fito-hormônios ou auxiliam na solubilização de nutrientes que estão presentes no solo. Sendo assim, elas aumentam a resistência das plantas a períodos de estresse e falta de nutrientes. Sendo assim, ela se torna uma alternativa sustentável ao uso dos fertilizantes químicos, que, apesar de necessário para a duração das culturas, eles são grandes produtores de gases de efeito estufa e também seu processo de lixiviação acaba levando à eutrofização de corpos d'água. E o feijão, mesmo sendo um alimento cotidiano da população brasileira, ele ainda é uma cultura muito negligenciada. Então, ele ainda utiliza grandes quantidades de fertilizantes químicos. Então, o trabalho teve como objetivo isolar bactérias de plantas leguminosas, nódulos e raízes e de diferentes tipos de solo, utilizando planta isca, com o objetivo de uso para bioinoculantes. Foram testados para potencial biotecnológico, para ensaios de fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fosfato e potássio, produção de ácido indolacético e produção de sideróforos. Então, as coletas foram realizadas no Parque Estadual do Guartelá, na cidade de Tibagi, no Paraná, que sendo uma área de conservação e uma área de transição de floresta, tem uma biodiversidade muito rica. Foram 5 amostras de solo e em laboratório foi confeccionadas as plantas iscas com 10 repetições, todas utilizando sementes de feijão. Depois de 30 dias, as plantas foram desmontadas e os nódulos foram retirados e passaram por um processo de desinfecção com álcool 70 e hipoclorito de sódio. Depois da desinfecção, eles foram macerados e inoculados em placas de meio sólido com YMA, que é um meio seletivo para isolamento de rhizóbios. Então, para os ensaios de fixação biológica de nitrogênio, 100 microlitros de bactérias foram inoculados em meio semissólido de FNB e foram mantidos na BOD a 28 graus durante 8 dias. O resultado positivo pode ser observado pela formação de uma película branca se formando acima do meio e a alteração da coloração indica alteração do pH. O controle foi realizado com a BV5, que é a Azospirilo brasiliense. Para o ensaio de solubilização de fosfato, foi realizado 4 pontos na placa no meio N-BRIP, que ficou na BOD durante 15 dias. Para o ensaio de solubilização de potássio, foi também realizado 4 pontos na placa, no meio Alexandrov, e permaneceu na BOD a 28 graus durante 10 dias. O resultado positivo pode ser observado pela formação de um halo transparente que indica a solubilização. E o controle foi realizado utilizando a Pseudomonas. Para o ensaio de produção de ácido indolacético, as bactérias cresceram em meio líquido TSB e tiveram ajuste em TSB a 10% na densidade óptica de 600 nanômetros. Em duplicata, realizado com um tubo com acréscimo de triptofano. As bactérias cresceram em agitação durante 72 horas a 28 graus. Após esse período, elas foram centrifugadas e 10 microlitros do sobrenadante foi adicionado a 10 microlitros do reagente Salkovsky. Após 30 minutos, as placas foram lidas em espectrofotômetro a 540 nanômetros. E os resultados foram comparados com uma curva produzida com aia comercial. Para o ensaio de produção de sideróforos, as bactérias foram crescidas em meio King B durante 72 horas em agitação a 28 graus. Após esse período, elas foram centrifugadas e 10 microlitros foram adicionados a 10 microlitros do reagente Cas. E a leitura foi feita em espectrofotômetro e comparada com uma curva padrão de EDTA sódico. Então, tanto o fosfato quanto o potássio, eles têm características de serem muito móveis no solo. Sendo assim, eles se associam muito facilmente a argilominerais e metais presentes no solo, se tornando disponíveis para as plantas. E os dois eles têm papéis essenciais na fisiologia da planta. O potássio está presente na abertura dos estômatos, o fosfato ele faz parte da cadeia de respiração,
eles fazem parte da síntese de proteínas, então são elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas. E nos nossos ensaios, apenas a PEG 14 foi solubilizadora de potássio e a PEG 19 foi a única solubilizadora de fosfato. Então, nos ensaios de fixação biológica de nitrogênio, 38% das bactérias foram fixadoras. Então, das 36, 14 apresentaram um resultado positivo, apresentando a formação da película branca. Então, para o ensaio de produção de sideróforos, houve produção por 100% das cepas. O sideróforos é uma substância quelante produzida pelas bactérias que capta o ferro presente no solo. Então, em ambientes que fossem pobres em ferro, essas bactérias que produzissem sideróforos conseguiriam disponibilizar o nutriente diretamente para a planta. O ferro é cofator de diversas enzimas e a produção de sideróforos, além de disponibilizar o nutriente diretamente para a planta, ela ainda pode atuar na defesa do seu sistema, fazendo a captação do ferro e inibindo a proliferação de fungos ao redor da raiz. É uma substância que acidifica o meio e com isso ela facilita também a solubilização de nutrientes, a dispersão de minerais no solo. Então aqui a gente pode ver que a PEG 14 e a PEG 16 foram justamente as bactérias que solubilizaram fosfato e potássio. Então na produção de ácido endolacético, os maiores resultados foram observados pela PEG 215 e pela PEG 226. Então esse fito-hormônio ele é responsável pelo alongamento celular e pelo crescimento das raízes. E, consequentemente, em situações de estresse, situações de seca, uma bactéria que produzisse o AIA, ela conseguiria auxiliar a planta a se manter resistente, aumentando o tecido reticular, aumentando a absorção de água e aumentando a absorção de nutrientes. Na literatura podem ser encontrados outros trabalhos que buscam a produção de ácido endolacético, e Celestino isolou bactérias de plantas da Caatinga, que é uma região mais adaptada a momentos de seca. E mesmo assim, as bactérias isoladas no Parque Estadual do Guartelá, elas apresentaram valores superiores de produção de AIA. Então aqui a gente tem uma visão geral dos resultados obtidos no trabalho, com todas as bactérias sendo produtoras de sideróforos, 14 bactérias apresentaram fixação biológica de nitrogênio e 2 bactérias foram solubilizadoras de nutrientes. A PEG 19, que foi solubilizadora de fosfato, e a PEG 14, que foi solubilizadora de potássio. E ainda 2 bactérias que foram produtoras de ácido endolacético, a PEG 215 e a PEG 226. Então, a bioprospecção das bactérias isoladas do Parque Estadual do Guartelá, a PEG 215 e a PEG 226 se destacaram, tendo apresentado 3 mecanismos de produção de crescimento: fixação de nitrogênio, produção de sideróforos e produção de AIA. Resultando em um bom potencial para o bioinoculante, as bactérias do Parque Estadual do Guartelá, por seu ambiente não autotrofizado, não prejudicou a biodiversidade do local e também não prejudicou a microbiota nativa. Então, eu gostaria de agradecer ao Laboratório Lamib pelo espaço e pelo todo apoio durante o projeto, e à Fundação Araucária pela Bolsa de Iniciação Científica. Obrigada.